Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre conto e predicado verbo nominal. E falando sobre conto, o que é mesmo um conto, né? É uma narrativa breve, escrita em prosa, contendo um só conflito, uma única ação, com um espaço limitado a um ambiente, unidade de tempo e um número restrito de personagens. Isso mesmo, o conto é uma história curta para ser lida de uma vez só, de uma pegada só normalmente. O que acontece? Ele tem um número limitado de personagens, de acontecimentos, um único conflito apenas. E falando sobre ele ser uma narrativa, ele possui então narrador, enredo, personagens, tempo e espaço. Falando sobre o enredo, o que acontece em um enredo de um conto? Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer texto. Na introdução de um conto, o que acontece? A apresentação dos personagens, tempo e espaço. Essa situação inicial, isso mesmo. Então, no parágrafo inicial ou nos parágrafos iniciais de um conto, nós temos essas informações. Quem são os personagens e as suas características, uma ação inicial e ainda a época em que se passa a história. Se encaminhando para o desenvolvimento, nós temos a complicação ou também o conflito do conto, que é um acontecimento que vai dar origem aos demais. Sem a complicação, nós não temos a finalização de um conto, não temos a sequência de um conto. E ainda no desenvolvimento, nós temos o clímax, que é o ponto de maior tensão, onde todos ficam esperando o que vai acontecer, chegando próximo do fim da história. E falando sobre fim, nós temos a conclusão, isso mesmo, a situação final, onde o conflito, a complicação são elucidados, são resolvidos, ou ainda onde há a apresentação de uma revelação a respeito da história. Falando sobre esses elementos do enredo, essa estrutura do nosso conto, nós podemos encontrar aqui, exemplificar com um conto brasileiro, As Paradas. Então, na introdução deste conto, nós temos o Norberto encontrou numa noite, na exposição, a mulher mais bela e mais fascinante que os seus olhos ainda viram. E essa mulher, ó felicidade, ó aventura. Veja só, nós temos a indicação já de dois personagens. É uma situação inicial. Então, o Norberto e a mulher, temos algumas características já. O Norberto fala uma expressão um pouco diferente, que diz a sua época, século XIX. Ainda, podemos perceber que a mulher tem outras características. Ela é bela e fascinante. E o Norberto, por suas palavras, também indica que ele é muito romântico pela forma que ele se dirige a ela. Seguindo, nós temos o conflito. O que ocorre com esses personagens? Essa mulher sorriu meigamente e com um doce olhar convidou o Norberto a acompanhá-la. Isso mesmo. Então, essa ação dá acontecimento a outras ações. O que? Várias vezes, Norberto tenta encontrar a mulher, mas não consegue. Ele sempre tem essa situação impedida, ele não consegue finalizar o seu encontro. Até que em uma última tentativa, 8 dias depois da primeira vista que ele teve, ele vê a mulher passando em uma rua, mas ele estava em um bonde. E ele pede para o condutor parar, ele tenta descer, mas o bonde está muito rápido, ele pode se machucar. E o que acontece? O bonde só vai parar na próxima parada. Chegando lá, Norberto desce e vai correndo na busca da mulher. Chegando na rua onde ele tinha a visto, o que acontece? Ela já não estava mais lá. Ele não encontra. E aqui nós temos a conclusão do nosso conto. Ele não conseguiu encontrar a mulher. O início era a complicação, né? Tínhamos a possibilidade de encontro. Ela convidou ele para o encontro, mas ele não conseguiu. E ainda uma revelação, o motivo dele não gostar de paradas de bonde, porque ele teve uma má experiência com essas paradas. Falando sobre o desfecho, é isso. Norberto não encontrar a nossa personagem, a dama que era tão romântica e galante. Falando sobre conto ainda, ele é composto de sequências narrativas, descritivas e conversacionais. Narrativa é o narrador contando os acontecimentos. Descrita, ele descreve as características dos personagens. Conversacional é o diálogo entre dois personagens.
E o que ocorre? Nós temos a junção de alguns predicados aí. No caso, o predicado verbo nominal. Norberto considerou a mulher bela. Nós temos dois núcleos, considerou e bela. Uma ação e um predicativo, que contribuem para a estrutura, para uma boa escrita de um texto. Podemos usar ainda os outros predicados, o nominal, apenas o predicativo, a característica, ou o verbal, apenas a ação? Sim, mas podemos fazer a união desses dois. Onde bela é a palavra que o Norberto considerou a respeito da moça. Chegamos ao fim. Nesse vídeo nós falamos sobre conto e predicado verbo nominal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.